Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver alguns exercícios relativamente à Físico-Química do 10º ano, mais concretamente na Física e ainda mais concretamente relativamente ao tema de mecanismos de transferência de calor. Temos aqui o problema 3 que nos diz o seguinte: a placa de cobre, que é esta placa que podemos visualizar aqui na figura 1, maciça homogénea de espessura L, quer dizer, a espessura da placa vamos considerar como L, representada então na figura 1, tudo bem, permite a dissipação de energia de uma fonte quente, que é a placa metálica X, mantida a uma temperatura constante, Tx, para uma fonte fria, que é a placa metálica Y, mantida então a uma temperatura constante, Ty. De acordo com isto, teremos então aqui quatro questões para resolver dentro deste mesmo contexto. Resolverei então uma questão em cada slide. Quer dizer, aqui na 3.1, identifica o mecanismo de transferência de energia como calor entre as placas X e Y. Quer dizer, a situação que temos é que temos aqui duas placas X e Y. A placa X é uma fonte quente, a placa Y é uma fonte fria. E a placa de cobre permite aqui a transferência de calor da placa quente para a placa fria. Na questão 3.1, pedem-te que identifiques o mecanismo de transferência de energia como calor entre as duas placas. Quer dizer, e tu, relativamente a esta matéria, tu tens dois tipos de mecanismos que podem acontecer para existir a tal transferência de calor. O mecanismo que eu vou chamar aqui como 1, quer dizer, não tem que ser o primeiro, forçosamente, é o mecanismo de condução. Este mecanismo de condução é um mecanismo que acontece exatamente nos corpos sólidos. Eu vou colocar aqui um exemplo. Quer dizer, eu tenho assim aqui uma placa, né, metálica, pode ser metálica, assim aqui uma placa metálica. Esta placa metálica, quer dizer, é composta por corpúsculos, né? Composta exatamente por matéria, por corpúsculos, por eletrões. O que é que acontece? Eu agora vou colocar aqui uma chama, né? Por exemplo, colocava aqui uma chama, uma fonte de calor, e começava a aquecer, né? Começava assim a aquecer aqui a placa. O que é que acontece neste mecanismo de condução? Quer dizer, ao aqueceres a placa, começas a aumentar aqui a energia cinética dos corpúsculos, quer dizer, eles começam a chocar mais vezes, a colisão começa a acontecer mais vezes entre eles, originando então um aumento da energia cinética interna que depois vai sendo transmitido através dos corpúsculos exatamente por toda a placa. E isto é que é exatamente um mecanismo de condução. É um mecanismo que ocorre sem transferência de matéria, ok? Não há aqui transferência de matéria de uma fonte para a outra, não há transferência de matéria, apenas há transferência de energia e só energia aqui dentro da placa. Quer dizer, começas a aquecer aqui esta ponta e passado um tempo, exatamente por este processo de ao aumentares aqui a temperatura, né, os eletrões começam a colidir mais vezes, aumenta a energia cinética e depois os próprios corpúsculos vão se encarregando de levar essa energia exatamente por toda a placa. Isto é então um mecanismo de condução, que é um mecanismo que acontece nos corpos sólidos, ou acontece sem transporte de energia, sem transporte de matéria, peço desculpa, apenas com energia. Depois tens aqui um segundo mecanismo, que é aquilo que se chama um mecanismo de convecção. Okay? E este mecanismo de convecção acontece não nos sólidos, mas nos fluidos. Quer dizer, fluidos pode ser então um líquido ou pode ser um gás. Então vamos pensar aqui numa situação. Quer dizer, tens aqui assim uma panela, né? E dentro dessa panela o que tu tens, neste caso, por exemplo, é água. Quer dizer, tens aqui água. E vamos então aquecer. Quer dizer, vou colocar aqui uma chama, né, por baixo da panela. E vou ligar a chama. Né? Liga a chama. Quer dizer, a água começa a aquecer, mas obviamente começa a aquecer aqui por baixo. Né? Em que é que consiste este mecanismo de convecção? Ao tu aqueces a água aqui por baixo, quer dizer, esta água aqui em baixo, obviamente, vai ficar mais quente do que a água que está por cima. Ao esta água ficar mais quente, fica menos densa. E ao ficar menos densa, quer dizer, tem tendência a subir, e a água menos densa, que é esta fria, tem tendência a descer. Então o que tu vais criar aqui é uma corrente de convecção.
ok? Onde a água que tu aqueces aqui em baixo fica quente. Se fica quente, ficará menos densa e sobe, a fria desce, quer dizer, e vais criar aqui uma corrente de convecção. E este é então um mecanismo que se baseia na convecção, que é exatamente um mecanismo de transferência de calor, mas em fluidos, quer dizer, isto só ocorre em fluidos. E neste caso, além de transporte de energia, tens também o transporte de matéria aqui na corrente, quer dizer, acontece aqui o transporte de matéria e também, obviamente, da energia. Bem, são esses então os dois mecanismos que tu tens de transferência de calor. Neste caso, concretamente, quer dizer, tens aqui uma placa metálica, né? A placa que se vai encarregar de fazer aqui a transferência de calor da placa X, da fonte quente, para a fonte fria, que é a placa Y. Então isto é claramente um mecanismo de condução, quer dizer, aqui não há grandes dúvidas. É um corpo sólido, a apenas transferência de energia. Bem, relativamente aqui à segunda questão, pedem-te que identifiques a propriedade física que permite distinguir bons e maus condutores. Quer dizer, mas isto é uma questão direta. A propriedade física que te permite fazer esta distinção entre bons e maus condutores é exatamente a condutividade térmica. Esta é que é a propriedade física que te permite distinguir bons e maus condutores. Quer dizer, a condutividade térmica há de ser a capacidade que um determinado material tem para conduzir o calor. Obviamente, se tiveres condutores com elevado índice de condutividade térmica, serão bons condutores. Aqueles condutores que tiverem um índice fraco, né, de condutividade térmica serão então maus condutores. Onde a propriedade física que te permite distinguir é exatamente esta, que é a condutividade térmica. Depois tens aqui uma terceira questão que te diz, seleciona a única alternativa que permite então obter uma afirmação correta, peço desculpa. Se a placa de cobre for constituída então por outra placa exatamente idêntica, mas apenas com metade da espessura, a energia transferida por unidade de tempo entre as placas X e Y, e teremos aqui 4 opções: reduz para a metade, quadriplica, duplica, reduz para um quarto. O que tu tens aqui, quer dizer, se foi substituída aqui esta placa de cobre por uma placa exatamente idêntica, mas, quer dizer, tinha metade da espessura. Pedem-te aqui qual é que é a energia, então, dessa nova placa, que tem metade da espessura, por unidade de tempo. Quer dizer, tu tens uma fórmula te permite fazer o cálculo da energia transferida por unidade de tempo, que é exatamente esta. A energia transferida em forma de calor, obviamente, por unidade de tempo, é exatamente igual a K, que é o teu coeficiente de condutividade térmica, há de ser a condutividade térmica do material, vezes exatamente a área da secção do material, vezes a variação de temperatura, a dividir então pela espessura. Esta é então a forma que te permite calcular a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, obviamente em forma de calor. Agora, o que eu te quero transmitir é o seguinte: quer dizer, se a nova placa é exatamente idêntica a esta, mas tem metade da espessura, quer dizer que isto que tu vês aqui há de continuar constante. Há de ser constante, quer dizer, a única coisa que vai mudar é exatamente aqui a tua espessura, que é este L. Então, se é constante, quer dizer, eu posso generalizar esta situação para dizer que a energia transferida então por unidade de tempo há de ser igual a uma constante a dividir por L. E agora repara no seguinte: se o que tens aqui no numerador é constante, eu posso tirar a conclusão que esta energia medida por unidade de tempo e exatamente aqui a espessura tem uma relação de proporcionalidade inversa. Quer dizer, se quisesse generalizar isso numa daquelas funções de matemática que até aprendeste no ano, quer dizer, eu poderia dizer que esta função seria dada por y igual a k sobre x. Quer dizer, isto é uma função de proporcionalidade inversa, onde o teu y é exatamente a energia transferida por unidade de tempo, que é isto, e o teu x é exatamente aqui a espessura, que quer dizer, claramente isto é uma relação de proporcionalidade inversa, obviamente se isto for constante, que é o caso, quer dizer, uma placa idêntica, tem a mesma condutividade térmica, tem a mesma área de secção, né, dali de contacto, e vai ter a mesma variação de temperatura. Quer dizer, isto é tudo constante, é tudo idêntico. A única coisa que muda
é exatamente aqui a espessura da placa. Então estás numa relação de proporcionalidade inversa. Ok? Proporcionalidade inversa. Sendo assim, uma relação proporcionalidade inversa quer dizer que se a espessura aumenta, obviamente aqui a energia transferida por unidade de tempo diminui. Ou então se a energia aumenta, quer dizer que a espessura diminui. Andam sempre no sentido inverso, na mesma proporção. O que quer dizer que se esta espessura aqui da placa cai para a metade, quer dizer, a energia terá que subir para o dobro. Não é? Isto é uma relação de proporcionalidade direta. Não é? Se a espessura diminui para a metade, a quantidade de energia transferida aumenta para o dobro. Então, quer dizer, aqui não há grandes dúvidas em perceber que o que irá então acontecer é que a energia transferida por unidade de tempo duplica. Isto é uma relação de proporcionalidade inversa, claramente de proporcionalidade inversa. Okay? A energia transferida por unidade de tempo e a espessura da placa é uma relação de proporcionalidade inversa quando o teu numerador, quer dizer, estás a falar da mesma placa, apenas mudaste aqui a espessura. Ou seja, quando o teu numerador é constante, quando a variação de temperatura é constante, a área é constante e o coeficiente de condutividade térmica é constante. Bem, relativamente à questão 3.4, diz-nos o seguinte: seleciona a única alternativa que contém os termos que preenchem sequencialmente os espaços seguintes, de modo a obteres uma afirmação correta. A placa X encontra-se a uma temperatura, e teremos que selecionar aqui o espaço que penso que é superior ou então inferior à temperatura Y. Bem, para perceberes isto, quer dizer, tu aqui no enunciado dizem-te que tens aqui uma placa de cobre homogénea, a espessura é L, tudo bem, permite a dissipação de energia de uma fonte quente, que é a placa metálica X. Quer dizer, tens esta placa metálica X é a tua fonte quente, quer dizer, e a placa Y é a tua fonte fria. Tudo bem. Então repara, quer dizer, se a placa X é a tua fonte quente, quer dizer que aqui a temperatura é maior e na fonte fria a temperatura será inferior, obviamente. Então, quer dizer, a placa X encontra-se a uma temperatura superior. Quer dizer, colocávamos aqui superior. Avançando, diz que, sendo o comprimento de onda da radiação mais intensa emitida pela placa X, teremos que preencher aqui o espaço, podendo ser menor ou maior do que o comprimento da onda da radiação mais intensa emitida pela placa Y. Teremos agora que, entre estas duas placas, comparar o comprimento de onda da radiação mais intensa. Repara que esta tua placa X, quer dizer, tens aqui, é uma fonte quente. E se é uma fonte quente, comparando então com aquela fonte fria, há de ser mais energética. E agora repara, tu sabes que relativamente a isto, a energia medida em forma de radiação, tu sabes que a energia é exatamente igual à constante Planck vezes a frequência. E agora sabes ainda também que o comprimento de onda, exatamente o comprimento de uma onda, é exatamente igual à velocidade de propagação da radiação no vazio, a dividir exatamente pela frequência. O que se resolveres aqui esta equação em ordem à frequência, tu podes dizer que a frequência será nada mais do que a velocidade a dividir pelo comprimento da onda. Agora repara, substituindo aqui nesta forma da energia, aqui esta da frequência, né? Se a frequência é igual à velocidade de propagação a dividir pelo comprimento de onda, e se a energia é igual à constante Planck vezes a frequência, eu posso então dizer que a energia é exatamente igual à constante Planck vezes a velocidade de propagação a dividir exatamente pelo comprimento de onda. Tudo bem. E agora vamos atentar aqui a esta fórmula. E vamos aqui, quer dizer, a constante Planck é exatamente uma constante. E a velocidade de propagação de uma onda, se estivermos a falar exatamente da mesma onda, quer dizer, também há de ser constante. Então, mais uma vez, tens aqui uma relação da energia, dizendo aqui que isto é constante, não é? A energia e o comprimento de onda têm novamente uma relação de proporcionalidade inversa. Sendo assim, quer dizer, as ondas, se a energia for maior, quer dizer que o comprimento de onda terá que ser menor. Então daqui eu posso tirar a conclusão que
as radiações mais energéticas são aquelas que têm menor comprimento de onda. Então, olhando aqui para o problema, sendo o comprimento de onda da radiação mais intensa X, quer dizer, a radiação X, se é a mais energética, é aquela que tem que ter menor comprimento de onda. Então, seria aqui menor comprimento de onda. Sendo assim, é superior e menor, ok, seria então a hipótese C. Deixa eu só ver se está tudo correto. A placa X encontra-se a uma temperatura superior à temperatura Y, porque a X é a fonte quente, sendo o comprimento de onda de radiação mais intensa de X. Se é mais energética, terá menor comprimento de onda do que a radiação emitida pela Y. Ok, é isto. Espero ter ajudado, espero que tenhas percebido. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço, então.